homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no falar uma oração, no cantar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor, e paz ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão e o sol nascer em cada coração que compreender que além da vida que se tem existe uma outra vida além, e assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem, crescer pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Um certo dia um homem esteve aqui. Convidamos agora o nosso irmão Eduardo para nos trazer os ensinamentos da noite e agradecemos a ele pela colaboração. Obrigado, Eduardo. Boa noite. Vou me arrumar aqui um pouquinho. Então, estamos aqui, né? 30 de dezembro de 2022. Chegamos, né? Como se disse, né? É como se um dia já estivesse terminando e o raiar do ano novo está aí já. Estamos já enxergando as primeiras luzes, né? De 2023 nos céus do país, do planeta Terra, né? E pensando a respeito do que eu traria hoje aqui para nós conversarmos, né? Sempre que a gente faz essa palestra de encerramento, a gente costuma fazer aquela busca do que, como é que foi o ano, né?
aquele processo de revisão interna, pessoal, e a gente propõe reflexões que proporcionem essa busca interna, né? Essa pesquisa que nós sempre, que a doutrina espírita pede que nós façamos, né? Olhar para dentro de si mesmo, olhar as atitudes do ano, como é que foi diante das dificuldades, né? Se nós mantivemos a fé no caminho, né? E então a gente faz sempre essas palestras relacionadas com essa temática. Mas esse ano eu resolvi fazer algo mais simples. E não porque seja mais simples que não seja importante, né? Nem fundamental. Como disse Renato Russo numa certa letra de música, ele disse assim: um dia o mais simples será visto como o mais importante. Por quê? Porque o Evangelho é simples. Nosso Senhor Jesus Cristo nos traz ideias que são simples de serem compreendidas. São complexas para nós as implementarmos, porque elas trazem uma mudança de vida. É um novo olhar sobre a vida, um novo olhar sobre nós mesmos, um novo olhar sobre os outros, sobre o sentido de que é estar aqui, vivo, encarnados, né? Passando por essa aventura de alguns anos embrenhados num corpo de carne que veio do pó da terra e que certa vez, certo em dado momento, vai voltar para esse mesmo pó da terra, né? E o que vai restar dessa experiência é apenas aquilo que nós aprendemos, o bem que fizemos, os erros, os acertos, né? E pensando nisso, qual que é, né, a lição que contempla todas essas especulações humanas, essas questões profundas, né? O que viemos fazer aqui, por que nós estamos vivendo, cada um vive uma experiência diferente. Olha a miríade de diferenças que há entre nós, né? Uns com todas as circunstâncias da vida favoráveis, uma família estruturada, um corpo físico relativamente saudável, sem grandes problemas de saúde, a cabeça funcionando relativamente bem. Outros num lar desfeito, né? Sem estrutura mínima para que aquela criatura possa desenvolver as suas potencialidades e crescer, e mesmo até viver com dignidade, né? E qual que é a grande mensagem que Jesus nos traz, que é a mensagem que vai ser o remédio para todas essas mazelas que nós enfrentamos quando estamos encarnados num plano de provas e expiações, como é o da Terra, que já está aí, né, também, né, na alvorada aí do planeta de regeneração, né? Nós estamos vivenciando esse momento de transição planetária. Como é que vai ser esse processo? Habitaremos então esse planeta novo, renovado ou não? Ou seremos convidados a prosseguir nossa evolução num outro planeta mais adequado ao nosso estado de evolução espiritual, né? Qual que é essa lei? É a lei que Jesus resumiu em 2 mandamentos. É a lei do amor, né? Que ele diz assim para nós, quando perguntado por um certo fariseu: Rabi, qual o maior dos mandamentos? E Jesus vai dizer assim: olha, você sabe, tu sabes, né? Ouvistes o que foi dito aos antigos. O maior e primeiro mandamento é este: amarás a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Mas há um outro, semelhante a este primeiro, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Até hoje, 2000 anos se passaram, nós estamos tentando compreender o que Jesus disse, o que ele quis dizer com essa mensagem simples.
porém poderosa, capaz de nos libertar dessa escravidão do corpo carnal. E tem um texto no Evangelho segundo o Espiritismo, uma psicografia, que fala desse processo de libertação através da lei do amor. Então hoje eu resolvi fazer um Evangelho no Lar. Nós somos uma família, não é isso, Anésio? Nós estamos na família Portal da Luz. Então é hoje como se nós estivéssemos em família, fazendo o nosso Evangelho de encerramento de 2022. O nosso irmão Domingos trouxe uma prece em forma de música, como tema de abertura. E hoje nós vamos então entender essa dinâmica da evolução do Espírito através do amor, numa leitura que eu convido aos amigos para fazerem comigo, passo a passo. A gente vai tentar entender o que esse nosso irmão trouxe para nós. É um texto curto, mas muito profundo e muito bonito, nessa dinâmica de libertação, que é o remédio espiritual do Evangelho na vida de todos nós. Que muitas vezes a gente vem aqui para o tratamento, Sr. Anésio, qual que é a primeira recomendação quando a gente vem para o tratamento? Evangelho no lar. É a evangelioterapia. Então hoje nós vamos fazer a nossa última sessão de Evangelho no Lar de 2022. E o texto, ele está lá no... Desculpa, gente, meu óculos quebrou, tá? Então eu estou sem óculos. Nós vamos ler aqui, vamos lá. Esse texto está lá no capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? É o primeiro texto das psicografias selecionadas por Kardec para instrução dessa lição, né? Então é uma mensagem psicografada na cidade de Paris, no ano de 1862, e o espírito comunicante se apresentou como Lázaro, né? Pode ser o nosso Lázaro, o primo de Jesus, né? Que foi ressuscitado, não sabemos, né? Mas se apresenta como Lázaro. E ele diz assim, a respeito do amor. Começa dizendo o seguinte: o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Só nessa frase tem um conteúdo profundo aqui. Por quê? Os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Conforme os sentimentos que eu carrego dentro de mim, esses sentimentos são o progresso que eu consegui alcançar até o momento, burilando, trabalhando os meus instintos desde as primeiras encarnações no plano hominal. Porque o princípio inteligente, ele passa por todos os reinos da criação divina. Passa pelo reino mineral, não estamos falando de espírito, hein, gente? Estamos falando de princípio inteligente. Passa pelo reino vegetal, passa pelo reino animal e, finalmente, quando ele está levemente preparado para o reino do livre-arbítrio, que é esta experiência de estar encarnado num corpo humano, ele começa as suas primeiras encarnações no reino nominal, mais carregado de instinto do que de sentimentos. Está mais para bicho ainda do que para gente. Não é isso? E esses somos nós. E as encarnações vão passando e a gente vai resolvendo os nossos problemas da encarnação com base no instinto. E quando esse instinto evolui, diz o nosso irmão Lázaro, ele vai se transformar em sentimentos. Vamos acompanhar, ele vai seguir, nós vamos entender melhor essa história. E ele continua. No seu ponto de partida,
o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido só tem sensações. Vamos dar uma paradinha aqui. Então quer dizer que nós começamos no reino dos instintos. E quando esses instintos evoluem um pouco, burilado pelo livre-arbítrio, burilado pelas experiências da vida material, pelas experiências de viver em famílias carnais, depois em famílias mistas, esses instintos eles vão se transformando em sensações. O que são as sensações? Nós não vivemos no mundo das sensações? Todo mundo aqui procura viver uma vida boa, mas não procura viver bem. Viver uma vida boa é ter sempre as melhores sensações. Morar na melhor casa, ter a melhor televisão, dirigir o melhor carro, vestir a melhor roupa, comer nos melhores restaurantes. Você está procurando sensações. Não está operando no nível ainda do bem, do viver bem, que é buscar, não que essas coisas sejam descartáveis, não é disso que se trata. Se trata de viver em função destas coisas, deixando de lado a busca por valores mais altos. Muitas vezes nós temos que renunciar às sensações para poder fazer o bem e viver bem, buscar o que é certo, o que é justo, o que é bom em tudo o que fazemos. E é isso que Jesus diz para nós, que é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. É colocar Deus em tudo que fazemos, à frente de todas as nossas atividades, os nossos negócios, as nossas relações. Então, se eu vou trabalhar, eu vou fazer o melhor trabalho que eu puder. Vou colocar dentro das minhas limitações o meu coração naquele trabalho. Fazer o melhor, entregar o melhor de mim, por exemplo, lavando uma louça. Entregar o melhor de mim, por exemplo, limpando a água que invadiu o portal hoje. Você não está fazendo para o portal, você está fazendo para Deus, você está colocando o teu coração, você está abdicando da tua vaidade, de tudo aquilo que, do pé, está com o pé molhado. E se colocar Deus na frente das coisas. Você vai fazer um negócio, você vai ganhar o teu dinheiro honestamente, sem passar ninguém para trás, sem ficar com o que não te pertence, sem ser injusto com as pessoas, sem ser ganancioso. Já não é uma tarefa fácil. Mas se você vive assim, você está renunciando às sensações e procurando viver bem, porque aquele dinheiro vai te fazer bem. Você vai dormir e vai botar a cabeça no travesseiro e vai dormir em paz. Você procurou o bom, o belo, o justo em cada atitude sua no teu trabalho. Você vai prestar o serviço para o teu patrão, você vai colocar o teu coração naquilo que você vai fazer. Você não está lá só pela troca do salário, você está lá para fazer o bem, para fazer o melhor. Então aí é nesse sentido que a gente ainda opera no nível das sensações. Porque eu não faço para fazer o melhor, eu faço para garantir as minhas sensações, para poder comer melhor, para poder me vestir melhor, para poder... Então não se trata de não experimentar essas coisas. Se trata de saber por que você está fazendo. Você não está fazendo por causa das sensações, mas sim por causa de fazer o bem. Então aí ele continua. Mais instruído e purificado, quando a gente já começa a sair do nível das sensações, ele tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Então, quando a gente começa a operar nesse nível, amando a Deus sobre todas as coisas, em cada coisa simples que a gente faz, né? Que quando você
coloca esses valores, você começa a sair do nível das sensações e ingressando no mundo dos sentimentos. E quando esses sentimentos vão pautando a tua vida, o que é o sentimento? É o sentimento do bom, do belo, do justo, ainda que você precise cortar na própria carne. O que é cortar na própria carne? Doar o teu tempo para fazer alguma coisa por alguém sem ganhar nada por isso, apenas para que aquela pessoa se sinta bem, apenas para que ela se sinta amada. Você começa a sair do nível das sensações e operar no nível dos sentimentos. E aí é onde entra o segundo mandamento, porque aí você começou a fazer o bem para o outro, independente de qualquer interesse secundário, que é amar ao próximo como a si mesmo. Quando você vai numa repartição pública, você não quer ser atendido muito bem ali pelo funcionário público, né? Então você, sendo funcionário público, vai atender da melhor maneira o cidadão. Você, não é porque você está fazendo por causa do teu salário, você está fazendo porque você quer que aquela pessoa se sinta bem atendida. E isso é amar o próximo como a si mesmo, porque você se coloca no lugar dela. Se você estivesse encostando a barriga no balcão daquela repartição pública, você queria aquele atendimento para você. E a mesma coisa se a gente estiver trabalhando atrás do balcão de uma pizzaria, atrás do balcão de qualquer coisa, gente, no volante do carro. Olha só o que é o carro, né? Quem se lembra de um desenho do Pateta, que tinha o senhor motor? Então o Pateta, ele era o seu Pacífico, tinha um Pacífico e tal. Ele caminhava, ele andava, ele ia pelos lugares a pé e tal, mas ele tinha um carro. Quando ele pegava o carro, ele se transforma no senhor motor, né? Que era o egoísta, o violento, o dono do mundo, porque o carro traz poder. E poder, dinheiro e beleza mexe com tudo que tem de pior dentro de nós, que é orgulho, egoísmo e vaidade. E aí a gente só revela aquilo que já habita o nosso coração. Então aí nós estamos operando no nível do instinto. E quando a gente começa a mudar a cabeça e fazer esse esforço por tentar operar nesse nível do sentimento, de buscar a sensação, não do corpo físico, mas a sensação de você ter feito algo bom, de você ter feito algo justo. Olha, aquilo ali, eu não ganhei tanto dinheiro quanto eu poderia ter ganho, ou às vezes até perdi um pouquinho aqui, mas eu fiz o meu melhor. E eu fiz aquilo que eu tinha no meu coração, para entreguei para aquela pessoa o que eu tinha de melhor. E isso me basta. Então aí você opera no nível do sentimento, do bom, do belo e do justo. E aí, quando isso começa a acontecer, nós vamos ingressar no que é o amor, que ele diz que é o requinte dos sentimentos, que é o desprendimento total, que Jesus exemplificou para nós na sua vida. Porque ele precisava passar pelo que ele passou, precisava se encarnar aqui e, peraí, vou lá, não vou só falar, eu vou mostrar para aqueles nossos irmãos como é que faz, né? Porque Jesus não é um líder espiritual de lição de moral, um moralista como eu sou nós estamos aí falando, muitas vezes a gente está longe do que Jesus é. A gente está na batalha, como todos nós aí estamos tentando crescer. A gente vai tentando compreender e tentando crescer. Mas ele vivenciava. E é isso que ele quer de nós. Só que a gente não precisa ir para a cruz para isso. Você não precisa sacrificar o corpo, você precisa sacrificar essas coisas miúdas do dia a dia, que é o egoísmo, o orgulho, a vaidade, em prol de fazer algo bom, belo, justo. E aí você vai ingressar
no reino do amor, que é o sentimento requintado que o nosso irmão Lázaro diz aqui. Ele vai continuar. Aí ele vai explicar, né? Ele vai ser mais didático. Ele vai dizer assim, ó: não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior. Olha que imagem linda. Esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Que é isso? Que é onde a gente for. Imagina só, quando que a Terra vai ser um plano de regeneração? Quando a gente estiver vivendo assim, fazendo o melhor uns para os outros. Aí sim a gente vai começar a caminhar espiritualmente, porque por enquanto nós estamos ainda engatinhando. Então esse sol interior que vai fazer com que a gente se liberte. Liberte do quê? De nós mesmos, das nossas cadeias que nós criamos para nós, cultivando uma vida centrada nas sensações. Olha só, vocês estão olhando, eu estou falando isso, olha o meu tamanho, né? Esse cara come pra caramba, e ele está falando de sensação, está querendo dar lição de moral. Pois é uma dificuldade que eu tenho ainda, estamos aí na luta. Mas isso não me impede de refletir com vocês aqui, né? Mas são as nossas cadeias. É a cadeia do álcool, da bebida, do exagero, de tudo que mexe com a gente naquilo que nós temos de pior. O egoísmo, o orgulho e a vaidade. O amor nos liberta de tudo isso. Seguindo o mestre, amando a Deus sobre todas as coisas, colocando Deus em tudo que a gente faz. E amando o próximo como a si mesmo, fazendo pelo outro aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Você vai numa loja de material de construção, você está com uma dúvida lá, se você fosse o vendedor, você queria que o vendedor te ajudasse na dúvida. E se você tiver na condição de vendedor, você fala assim: poxa, eu gostaria que, se eu fosse o cliente, esse vendedor me desse esses esclarecimentos. Afinal de contas, eu é que trabalho aqui com material de construção, não é? Então eu tenho que estar pronto para atender o melhor possível. Se eu não sei, falo: olha, eu não sei, mas espera aí que eu vou encontrar um amigo aqui dentro que vai saber tirar a tua dúvida, que é o que você gostaria de receber se você fosse o cliente. Você amar a Deus sobre todas as coisas, em todas as circunstâncias da vida, porque a gente acha, muitas vezes, que é uma coisa extremamente complexa, e não é, é simples. Por isso que eu disse aqui, o mais simples, que o simples é o mais importante. Porque a gente acha que amar a Deus é criar uma obra para atender não sei quantas mil pessoas. Sim, um dia você vai fazer isso, mas não adianta, você não constrói uma casa pelo telhado. Você constrói a casa pelo baldrame. E o baldrame são as ações pequenas, não as grandes. É do varejo do dia a dia que vai sair essas obras assim, que ele vai dizer aqui no final. Nós vamos chegar lá. Vamos lá, vai continuar. Então ele vai dizer o seguinte: a lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. O que é a fusão dos seres? É a gente se olhar como irmão, não como inimigo, não como competidor. É você enxergar no outro alguém da tua família e tratar esse outro, por mais estranho que ele seja, como se ele fosse da tua família, porque é a família humana. É a fraternidade universal que Jesus nos anuncia, por exemplo, quando Ele nos ensina a orar o quê? Qual que é a primeira frase do Pai Nosso? Pai Nosso. Se o Pai é nosso, é Pai de quem? De todo mundo. Ora, se todo mundo tem o mesmo Pai, o que nós somos?
Então, por isso que é a fusão dos seres. Esse texto é lindo. Peço que vocês façam essas reflexões em casa depois, tá certo? E ele vai continuar aqui. E extingue as misérias sociais. Por que extingue as misérias sociais? Porque se eu olho o outro como irmão, eu quero fazer o bem para ele, não quero? Quero que se sinta bem? Ué, qual que é a consequência automática disso? Imagina... Oi? Não, né? E não é questão de igualdade, que a igualdade não existe. A gente vai ver isso lá no Livro dos Espíritos. Cada um de nós é um ser à parte, né? A igualdade material, eles dizem inclusive que é impossível na Terra, justamente por causa das diferenças de talentos. Mas a miséria é possível você extinguir, acabando com o egoísmo, com a vaidade, com o orgulho, amando o próximo, fazendo o melhor para você, para o outro, nessas circunstâncias do varejo do dia a dia, né? E ele vai continuar. Ele vai dizer o seguinte: feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. O que é a humanidade que nós carregamos em nós? A nossa condição humana, que ainda é apegada a essas coisas do instinto, do corpo físico, das sensações. Quando a gente se eleva acima disso, colocando como horizonte, na mensagem da Daniela, estava falando do horizonte, de se buscar algo melhor, né? Colocando como horizonte a conquista desses valores que Jesus nos anuncia, porque uma coisa é ele anunciar o amor, o perdão, a misericórdia, outra coisa é a gente experimentar isso, viver isso no dia a dia. Quando eu vivo isso, eu conquistei. E aí eu me sobrelevei à minha condição humana. E aos poucos eu vou me livrando do quê? Da necessidade de encarnar num planeta de provas e expiações, com um corpo físico ainda muito denso, cheio de demandas, cheio de necessidades, cheio de dor, cheio de angústia, de sofrimento, de tristeza. Porque as tristezas, as angústias, a dor e o sofrimento são obras de quem? Nossa! Nós construímos essas circunstâncias. Nós somos arquitetos do nosso destino. Estamos construindo as circunstâncias de amanhã exatamente nesse momento em que nós estamos aqui. Então o nosso amanhã vai ser produto do que nós estamos fazendo hoje. E se a gente faz essa mudança de rota, o nosso amanhã vai ser o quê? Melhor. Livre de todas as coisas que são consequência da nossa materialidade terrena. Né? Porque um corpo doente, a gente vem aqui no tratamento espiritual, a gente sabe que uma doença nunca deixa de ter a raiz, a causa maior dentro do próprio indivíduo, do próprio espírito, né? E ele vai continuar: feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma nem as do corpo. Não conhece tristeza, não conhece depressão, não conhece ansiedade e nem as dores do corpo. Ó, o que nós vamos falando aqui. Esse texto é maravilhoso. Só resta a gente aprender. Quando Jesus pronunciou essa palavra amor, fez estremecerem os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Aqui ele faz uma referência aos primeiros cristãos, que acreditaram na mensagem do Evangelho, e que puseram toda a sua esperança nela, a ponto de não se preocupar com a própria vida. Seríamos nós capazes de fazer isso hoje? E de caminhar para um circo romano para ser devorado pelas feras? E agradecendo e orando a Deus ainda,
cheios, ébrios de esperança na imortalidade da alma? Olha o quanto ainda nós estamos no mundo das sensações. Porque eles já tinham sublimado esse... Porque eles... Vejam, não se trata de fé cega, gente. É compreensão, é tomada de consciência. É você compreender em definitivo que nós somos espíritos, que nós não somos esse corpo físico. Que o corpo físico é apenas ferramenta, meio, caminho. A vida material é ferramenta divina para a nossa verdadeira libertação. Qual que é o cadinho, mais importante dessa ferramenta gigantesca que é a vida material? A família. Por isso que para a doutrina espírita o valor vida é fundamental. Porque é através da vida que nós conquistamos a nossa liberdade, não no plano espiritual. No plano espiritual a gente vai se instruir. Quando a gente desencarnar aqui, nós vamos fazer igual nós estamos fazendo hoje. Vamos fazer uma revisão. Como é que foram lá os seus 60, 70, 80? E aí, aproveitou? Viveu bem? Viveu bem ou viveu o bem? Se você viveu bem, você vai ter que voltar lá. Porque você não aprendeu ainda, você não tomou consciência. Será que você vai precisar... Nós vamos precisar reeditar um circo romano, um teatro Flávio aqui, para você poder cair em si, para nós, podermos cair em si. É linda essa mensagem. E vai continuar. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, porque essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios. E a reencarnação, vencendo a morte, revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual. É essa tomada de consciência de que a vida é uma linha infinita, que não tem interrupção. Ela é pautada por circunstâncias que nós mesmos criamos, mas ela é uma linha. Depois que nós fomos criados, a rota é só para frente, a lei é de progresso, é para frente que se anda. E todas essas circunstâncias, Deus cria com o nosso auxílio, digamos assim, 90% é nosso, cria circunstâncias para a gente se livrar. Vamos lá. Então, olha só, a consciência da imortalidade do espírito, a consciência do processo, a consciência e a confiança. O que faz a diferença... Por falta de um captou? Agora tem dois. O que faz a diferença... O que é ter fé? Ter fé é acreditar em algo sem razão, é isso? Irracionalmente? É isso e ponto, acabou, sem se questionar? Não. Ter fé é compreender e confiar no processo. Quando eu compreendo o que é a vida, a reencarnação, o propósito dela, e confio no processo, eu tenho fé. Eu começo a desvincular do mundo das sensações, deixo de centrar a minha vida em viver bem, e coloco a minha atenção em mais, não que eu vou deixar de viver de garantir as coisas para minha família, o bem-estar, não. O problema é que a gente não pode viver em função disso. Tem que viver em função de viver bem. Viver o bem. E já partindo aqui para o nosso encerramento. Então ele vai dizer... Mas já não é mais aos suplícios que ela conduz. Não precisa mais de circo romano, se a gente entender. E sim a conquista do seu ser, elevado e transfigurado. Nós temos com o que o Jesus nos ensina, e com a complementação, o esclarecimento
que a doutrina espírita nos traz, a capacidade de nós nos conquistarmos a nós mesmos. Vejam só, a gente muitas vezes não vive aí a vida em função das circunstâncias. Você vai sendo levado como folha no vento. Você não tem muitas vezes nós somos barcos sem leme. A gente vai atracando nos portos que a maré vai nos conduzindo, não no porto que eu queria chegar. Então nós ainda não conquistamos a nós mesmos. Nós não vencemos o nosso ego, não vencemos os nossos desejos, nossos apegos. Não estamos senhores de si. Que essa é a proposta do Evangelho e do amor, da lei do amor. Quando a gente entender essa dinâmica, compreender a gente já até compreende. Talvez nos falte ainda confiança no processo. Quando a gente confiar no processo de maneira convicta, nós vamos crescer. E é isso que eu desejo para mim e para todos nós. Porque é para a gente deixar de ser criança espiritual e começar a se tornar um pouco mais gente, né? O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve resgatar o homem da matéria. Olha que lindo isso. Esse espírito aqui vai nos resgatar dessa vida material, ainda cheia de todas essas vicissitudes, que as vicissitudes da vida são as dores e os sofrimentos que a própria vida material nos impõe por insistência nossa. E aí, disse que o homem no seu início tem apenas instintos. Aquele, pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida que do alvo. Para avançar em direção ao alvo, é necessário vencer os instintos, as sensações em favor dos sentimentos. Trazem consigo o progresso, como a bolota oculta o carvalho. Já viram um carvalho enorme? Bolotinha. Resiste a qualquer tempestade, o bicho fica lá. Quanto mais venta, mais forte ele fica. Uma bolotinha. E aí, para avançar em direção ao alvo, os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos. Vejam que os instintos não são ruins. Eles são a base que nos permite progredir. Mas é só a base. Então a gente tem que sair do ponto de partida e caminhar, avançar. Então não está falando que os instintos são ruins. O instinto de sobrevivência permite que a gente preserve a vida, a nossa e a dos outros, né? E aí, os seres menos adiantados são os que, liberando-se mentalmente da sua crisálida, permanecem subjugados pelos instintos. Então, o quanto o instinto fala na nossa vida? Importante a gente fazer essa reflexão. Enquanto eu ajo mais por instinto, mais em busca de sensações, do que em busca de sentimentos, do bom, do belo, do justo, do correto. Essa pauta é a pauta de critério para a gente se auto-avaliar, como um processo de análise do ano de 2020, né? E ele diz, 2022, eu estou voltando no passado, tá vendo? A gente vai marchando no passado, não para frente. Por isso que nós estamos ainda aqui na Terra. O espírito deve ser cultivado como um campo. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do trabalho atual. Aqui ele está falando de riqueza material? Também, né? Mas ele está falando mais de riqueza espiritual. Daquele amor, né? Que é o requinte dos sentimentos. E ele vai dizer, e mais que os bens terrenos, ele vos conduzirá à gloriosa elevação. Será então que, compreendendo a lei do amor, olha quantas vezes nós falamos a palavra de compreendendo, tendo consciência,
compreendendo a lei do amor, que une a todos os seres, nela buscareis os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Esse texto é maravilhoso. Bem meditado, bem compreendido, ele é luz no nosso caminho. Só que tem que ter coragem para fazer o movimento. Não basta achar o texto lindo, maravilhoso e falar, e aí, o que eu faço com isso agora? Esse texto me inspirou, mexeu com meus sentimentos e com minha vontade, vou ter uma vontade mais forte de me direcionar para essa libertação. Quem assistiu aqui, não vou perguntar quem leu o livro, mas quem assistiu o filme Nosso Lar? Não tem uma cena que a mãe do André Luiz, o André Luiz estava ansioso lá para conversar com a mãe, para ver com a mãe, para ter né? E ele finalmente consegue. E quando ela está se despedindo, ela está com ele num jardim. Ele pergunta do pai, ela fala, não me pergunte das aventuras do seu pai, mas a gente está lá, a gente ainda vai ver o que vai acontecer, tal. E quando ela vai se despedir, ela está saindo, ela para, vira, olha para ele e pergunta assim, André, você quer caminhar como espírito livre? Deixa a pergunta e vai embora. Caminhar como espírito livre é isso, que tem o domínio de si mesmo, domina os próprios instintos, domina os próprios desejos, não vive no mundo das sensações, vive no mundo dos sentimentos. Um dia seremos livres. E aí não precisaremos mais encarnar obrigatoriamente. Você pode encarnar para ajudar, para uma tarefa, mas não compulsoriamente, porque ainda você tem coisas a resgatar. Não é? E era a nossa mensagem de hoje. Para encerrar, eu vou pedir aos amigos aqui uma licença para eu separar. Eu separei, né? Melhor dizendo, um poema. Dona Isaura detesta quando eu falo poeminha. Um poema, e é um poema mesmo, muito bonito, da Maria Dolores, discografia do Chico, está no livro Maria Dolores. E o nome do poema é A Lição do Dinheiro. Eu vou ler o poema, vou tentar declamar, não sou bom disso, mas eu vou tentar. E aí está encerrado nosso assunto de hoje. Eu já deixo aqui para todos vocês meus votos de um 2023 com muita força, com muita fé, com muita coragem. Que vocês tenham uma família abençoada, com bastante saúde, né? Bastante vontade de viver e com bastante... que nós consigamos ser dentro das nossas famílias esse polo, né? Motivador, inspirador para essa mudança de rota, certo? Deixando de cultivar as sensações e a materialidade e passando a viver mais em função dos sentimentos, buscando viver o bem, não viver só bem, certo? E que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoe nessa tarefa. Então vamos lá. É o seguinte, a lição do dinheiro. Olha que lindo. Ele era salteador pela primeira vez. O cofre agora aberto estava à mão. E lá dentro ele viu, ante a casa vazia, um pacote mostrando que trazia a soma respeitável de 1 milhão. Dispunha-se a empalmar toda a quantia, quando o dinheiro lhe falou em forma de conselhos e queixumes. Pensa, amigo, na obrigação que assumes, ao levar-me daqui, nas condições de um louco, já que podes buscar-me em compromisso, entre a força da fé e a bênção do serviço, retirando-me em paz, lidando pouco a pouco. Não quero ser motivo para que seja presos como eu vivo. Fui criado por Deus para fazer o bem. Não desejo aumentar as lutas de ninguém. Quero sair daqui para ser agasalho aos que gemem sem teto e sem trabalho.
Anseio consolar as mães que padecem na estrada, de alma aflita e cansada, ante a dor dos filhinhos, a esmolarem socorro em remotos caminhos. Espero ser o apoio do homem triste, que de tanto sofrer necessidade, já não sabe se resiste à tentação da morte que o invade. Sonho doar auxílio ao doente sem nome, a fim de que suporte o duro sofrimento que o consome, livrando-se, por fim, das lâminas da morte. Quero sair daqui para que alguém me aceite, de modo a ser o amigo sorridente, que ofereça uma xícara de leite à criança doente. Quero ser o cobertor para quem sente frio, prato que nutra, força que refaça, algo que plante amor no coração vazio. Instrumento do bem que ajuda, serve e passa. Mas ouve, meu amigo, não me faças razão de largar este cofre e levar-te à prisão. Trabalha e vem buscar-me, sem calúnia, sem crime, sem alarme. Quero ser luz e ação em tudo que progrida, e seiva circular nas árvores da vida. Vê aonde a sovinice me prendeu? Não te desejo o cárcere em que moro, na prova rude que me aconteceu. Quero ser livre e forte, assim como és, caminhar com os teus pés, aspiro ser-te amigo e companheiro. Calara-se o dinheiro, e o pobre salteador inexperiente, recuando, atingiu o grande portão à frente. Nisso, o dono da casa, envolto em grande escolta, veio à mansão de volta, vendo o lar violentado e o cofre aberto com o dinheiro intocado. Saudou o salteador que via perto, e acreditando nele a presença de alguém que lhe guardara a casa para o bem, agradeceu-lhe o gesto de homem leal e honesto. Sustentando o silêncio e a tristeza no olhar, o pobre sem vintém começou a chorar. Ali mesmo, porém, começou vida nova. Transformado por dentro, alterou-se-lhe a prova. Passando a servidor da mansão que arrombara, agia com firmeza nobre e rara. Trabalhou a formar de tostão a tostão os bens com que sabia socorrer quem achasse a sofrer. E quando auxiliava aos semelhantes em provações alucinantes, nos quais dizia haver os próprios irmãos seus, rememorava a fala do milhão e clamava em voz alta ao lembrar-lhe a lição: obrigado, meu Deus. É isso aí. Boa noite. Feliz 2023.